Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de contrato de alienação fiduciária. Sem dúvida alguma, trata-se de um dos contratos que mais caem na prova de concurso público, seja essa prova de defensoria pública, seja de Ministério Público, magistratura ou em qualquer outro concurso público que haja previsão desse tipo de contrato. Então, em relação ao contrato de alienação fiduciária, nós devemos aqui tomar cuidado com várias questões que são controvertidas. Nós vamos fazer exatamente isso na nossa aula de hoje. Vamos passar então para o nosso slide. Bom, meus amigos, em relação ao contrato de alienação fiduciária, a primeira coisa a ser feita é entender como funciona a sua estrutura. Então vejam vocês o seguinte, quando a gente está diante de um contrato de alienação fiduciária, isso significa dizer que nós vamos ter um financiamento, que é um contrato de mútuo, um financiamento que vai fazer com que aquele consumidor adquira um bem e esse bem adquirido com este financiamento, ele vai ser, então, vai servir, portanto, de garantia a esse contrato de mútuo. Então, vejam que o devedor alienante, nesse caso aqui o nosso glorioso Homer Simpson, ele vai adquirir este veículo, só que ele não tem recursos próprios e nem está interessado em pagar por esse veículo à vista. Ele busca, então, uma instituição financeira, por exemplo, para celebrar com ela um contrato de alienação fiduciária para aquisição desse veículo. Então, a instituição financeira, na prática, se aprova esse financiamento, já transfere o dinheiro direto para a conta deste vendedor. Então, depois, com a dívida já estabelecida, esse veículo aqui, ele vai servir de garantia para o financiamento. O banco, que vai ser chamado de credor fiduciário, né, ele vai ficar com a propriedade resolúvel deste veículo e a posse indireta. E a grande vantagem desse contrato em relação a outros, como, por exemplo, o consórcio, a possibilidade de você ter um penhor, por exemplo, é que o bem fica na posse direta do devedor alienante. Então, na alienação fiduciária, que é um pacto que está relacionado ao contrato de financiamento, nós vamos ter, então, o devedor alienante na posse do bem, que foi objeto do financiamento, e ele se obriga, então, a pagar as prestações deste financiamento ao credor fiduciário, porque a posse dele é direta, mas somente será considerada legítima se ele estiver pagando as prestações. E se ele fizer o pagamento de todas as prestações, como a propriedade ela é resolúvel, nós vamos ter, então, ali a resolução dessa propriedade em favor do devedor alienante. Então, algumas regras gerais a gente deve saber desde logo. Então, em relação à alienação fiduciária, é importante saber: 1, que serve de garantia do mútuo. 2, que nós temos uma parte chamada credor fiduciário, que é aquele que vai ter a propriedade resolúvel e a posse indireta, e nós vamos ter a figura do devedor alienante, que tem a posse direta do bem. Agora, essa posse, ela só se mantém legítima enquanto ele estiver pagando o financiamento. A gente tem uma grande vantagem, como a gente disse, é que ele fica na posse direta desse bem, usando, usufruindo do bem, enquanto ele estiver pagando as prestações, essa posse é legítima. Então, devemos ter atenção, portanto, senhores, com esse cenário inicial. Agora, a gente aqui já vai estabelecer uma premissa que é fundamental, qual seja, existem diversas espécies
de alienação fiduciária. Nós temos 3 espécies de alienação fiduciária, que são as mais conhecidas. A do Código Civil, do artigo 1361, do mercado de capitais, da Lei 4728/65, que tem as suas regras processuais projetadas no Decreto 911 de 69, e temos também a Lei 9.514 de 97, que trata da alienação fiduciária de bens imóveis. Então, isso já é uma premissa fundamental, porque nós vamos perceber que, a depender da modalidade, da espécie de alienação fiduciária, nós poderemos ter uma resposta diferente à indagação formulada pelo nosso examinador. Então, vejam a primeira questão. A primeira questão é a seguinte: o procedimento de busca e apreensão poderá ser utilizado por qualquer credor fiduciário? Quem poderia ser credor fiduciário? Então, vamos aqui começar entendendo quem pode ser credor fiduciário. E depois nós vamos aqui indicar, então, a questão do procedimento de busca e apreensão. Então, inicialmente, a gente tem que ver que antes do Código Civil de 2002, quem poderia ser credor fiduciário? Mas, professor, é importante falar sobre o Código Civil de 2002, ou melhor, do período anterior ao Código Civil de 2002? Sem dúvida alguma. Isso mostra um conhecimento importante e vai alavancar a sua nota. Então, vejam, antes do Código Civil de 2002, a Maria Helena Diniz e o Celso Marcelo de Oliveira, eles diziam que poderia ser qualquer pessoa natural ou jurídica. Ou seja, quem poderia estar na posição de credor fiduciário? Qualquer pessoa natural ou jurídica. O ministro Moreira Alves e também o ex-ministro Moreira Alves, do STF, e o grande autor de contratos empresariais, Valdírio Bulgarelli, diziam que poderia ser qualquer pessoa jurídica desde que atuasse no crédito direto ao consumidor. Então, vejam a diferença entre essas duas primeiras correntes. E, finalmente, a terceira corrente, antes do Código Civil de 2002, sustentada pelo grande mestre Orlando Gomes e pelas cortes superiores, tanto o STJ como também o STF, diziam que o credor fiduciário só poderia ser instituição financeira ou equiparadas os consórcios e entidades paraestatais. Bom, a gente vai perceber que, na verdade, senhores, a gente tem uma situação mitigada em 97 por conta da alienação fiduciária de bens imóveis. Nós vamos colocar aqui como, depois do Código de 2002, como essa questão deve ser observada. Então, a alienação fiduciária do Código Civil de 2002 não exige uma posição especial, uma qualificação especial para o credor fiduciário. Então, pode ser qualquer pessoa natural ou jurídica. Já, por sua vez, no mercado de capitais, da Lei 4728/65, a questão já é diferente. Tem que ser uma instituição financeira ou equiparada ou entidade paraestatal. E com relação à alienação fiduciária de bens imóveis, desde 97, então a gente tem essa legislação, embora eu tenha colocado aqui depois do Código de 2002, mas é importante que você perceba o seguinte: pode ser qualquer pessoa natural ou jurídica. Então, com isso, a gente pode ir à nossa legislação. Vamos abrir aqui, então, a Lei 9.514 de 97, que é a lei que trata de alienação fiduciária de bens imóveis. E no artigo 22, parágrafo 1º, a gente encontra a seguinte questão. Olha só: a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro imobiliário, podendo ter como objeto, além da propriedade plena, aí ele segue, com os incisos. Mas o que nos interessa: qualquer pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro imobiliário.
é interessante perceber que a redação originária do parágrafo único do 22 era a seguinte, ó: a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, podendo ter como objeto imóvel concluído ou em construção, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro imobiliário. Então, como eu disse, antes mesmo do Código Civil 2002, a partir de 97, a leitura que as cortes superiores faziam de restringir a alienação fiduciária apenas para instituições financeiras, né, ou equiparadas à entidade paraestatal, deveria ter uma releitura em relação a bens imóveis, né, por conta do 22, parágrafo único. Aí nós tivemos uma mudança na redação, né, do parágrafo 1º pela medida provisória 2.223 de 2001. A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro e imobiliário, né? Então, essa regra depois teve uma outra mudança, vejam quantas, né? A gente teve uma mudança aqui, olha, na Lei 10.931 de 2004, a alienação fiduciária poderá ter como objeto bens enfitêuticos, sendo também exigível o pagamento de laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil. E, antes, portanto, a Lei 11.076 de 2004 falou que a alienação fiduciária poderia ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no sistema financeiro e imobiliário. Então, hoje, a redação a gente já conhece, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física e nem precisa ser integrante do sistema financeiro e imobiliário, né? Bastante interessante, então, senhores, esse cenário, mas vamos, então, prosseguir agora com uma outra questão que a gente sabe que é controvertida, né? A questão da busca e apreensão. O procedimento judicial de busca e apreensão poderá ser utilizado por qualquer credor fiduciário? Vejam o informativo 600 do STJ. O informativo 600 do STJ diz que o procedimento judicial de busca e apreensão previsto no decreto Lei 911 de 69, nos termos da jurisprudência desta Corte, é instrumento exclusivo das instituições financeiras lato sensu ou das pessoas jurídicas de direito público titulares de créditos fiscais e previdenciários. Então, a gente deve estar ciente de que, na realidade, a alienação fiduciária que seja do mercado de capitais, admite a aplicação do Decreto 911 de 69 e, por consequência, a ação de busca e apreensão. Todavia, quando a gente está diante de uma hipótese que seja regida pelo Código Civil ou seja regida pela Lei 9.514 de 97, nós não iremos aplicar, então, a hipótese de busca e apreensão. Então, é até interessante vermos aqui esse cenário na legislação, né? Então, a gente falou aqui da questão envolvendo, né, a alienação fiduciária de bens imóveis. Então, vamos colocar aqui, ó, olha só, olha o artigo 30 da Lei 9.514 de 97. Artigo 30. É assegurada ao fiduciário, seus cessionários, sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 27, a reintegração de posse na posse do imóvel, que será concedida liminarmente. Então, vejam que, inclusive, depois o parágrafo único fala em reintegração de posse também, né? Então, vocês podem perceber que a reintegração de posse ela vai ser, portanto, a ação aqui cabível, né? Então, a gente tem a reintegração de posse aí, né? Inclusive, essa reintegração de posse ela está prevista pela Lei 9.514 de 97. Agora, no Código Civil de 2002, é importante a gente ir também no artigo 1368-A.
Então, olha só, olha o que diz o artigo 1368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições desse Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. Então, na realidade, como vocês perceberam pela interpretação, então, do STJ, a gente sabe, né, nesse informativo 600, o procedimento de busca e apreensão que está previsto no decreto 911/69 somente será aplicável para aquelas espécies de alienação fiduciária que sejam do mercado de capitais, que, portanto, tem as suas regras processuais previstas no decreto 911/69. Então, se for alienação fiduciária do Código Civil, se for alienação fiduciária da Lei 9.514/97, o credor ele vai ter que se valer da ação de reintegração de posse. Portanto, aquele procedimento de busca e apreensão não é, portanto, aplicável às demais espécies de alienação fiduciária. Então, esse é um ponto importante, sem dúvida alguma, que a gente tem que ter ciência. Informativo 600, então, aí do STJ, tá certo? Bom, e vamos a mais uma pergunta. Como deverá ser constituída a propriedade fiduciária nos contratos de alienação fiduciária? A gente tem que ter atenção porque a constituição da propriedade fiduciária nos contratos de alienação fiduciária vai depender, obviamente, da espécie de alienação fiduciária. Então, notadamente, a gente tem que tomar cuidado com as questões que envolvem, né, os bens móveis, por conta do artigo 1361, parágrafo 1º, onde, em regra, nós temos, então, a constituição da propriedade fiduciária com o registro do contrato no cartório de registro de títulos e documentos. A questão que envolve veículo automotor, que é uma grande divergência, né, se tem que realmente fazer o duplo registro ou seria apenas a anotação no documento emitido pelo o Detran. E com relação a bens imóveis, onde não há nenhuma controvérsia, seria, portanto, no RGI, no Cartório de Registro de Imóveis. Então, percebam os senhores o seguinte, né? O informativo 804 do STF diz que é desnecessário o registro do contrato de alienação fiduciária de veículos em cartório. A Corte afirmou que o Congresso Nacional ditara 4 atos normativos que seriam destinados a afastar a exigência do registro em cartório do contrato de alienação fiduciária em garantia de imóveis. E esse sempre foi o entendimento do STJ. O STJ, no informativo 493, diz que, observando a súmula 92, a terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor. É interessante aqui esse caso concreto, porque a recorrida aqui nesse caso, que era uma terceira adquirente de boa-fé, ela opôs embargos de terceira ação de busca e apreensão e ao argumento de que, ao adquirir o automóvel, não havia registro de reserva de domínio no documento do veículo e de que foi surpreendida pelo pedido de registro do gravame, quando o carro já estava em seu nome. Então, a recorrida não pode ser atingida pela ação de busca e apreensão promovida pela recorrente. É interessante esse caso concreto, porque aqui fica bem delimitado que, mesmo não estando anotada a alienação fiduciária no cartório de registro dos documentos, e se tratando de veículo automotor, deve prevalecer a regra, portanto, da anotação no registro, certificado de registro do veículo automotor. Isso, inclusive, por força, né, da súmula 92, a terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado de registro de veículo automotor. Então, com isso, meus amigos, prevalece, então, esse entendimento no âmbito do STJ, exatamente, e no próprio STF, né, que resolveu essa questão em repercussão geral,
né, a respeito da desnecessidade do duplo registro. E tudo isso por força do artigo 1361, parágrafo 1º. O artigo 1361, parágrafo 1º do Código Civil, ele estabeleceu o seguinte, vejam só, constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato celebrado por um instrumento público ou particular no registro detidos os documentos do domicílio do devedor. Aí vem aqui e diz o seguinte, ou em se tratando de veículos na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se anotação do certificado de registro. Era justamente essa questão aqui que chegou à STF em repercussão geral, mas vocês já sabem, portanto, o resultado. Bom, meus amigos, a gente tem pouco mais de 20 minutos já nessa nossa gravação. Nós vamos fechar esse primeiro bloco. No próximo bloco, então, a gente continua com mais questões que são controvertidas acerca do contrato de alienação fiduciária. Espero todos vocês no próximo bloco.